Olá, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a mente. Como é que a mente, como é que aquilo que pensamos pode afetar o nosso relacionamento com Deus. Como é que crenças podem nos limitar a ponto de não vivermos o extraordinário de Deus. Uma coisa é muito clara, é que a palavra de Deus, só há um meio de tocar na palavra de Deus para que ela seja viva, que é por meio da fé. A fé de Gênesis a Apocalipse é fé. Agora, eu posso meditar, eu posso ler de Gênesis a Apocalipse, mas se não colocar fé, ela não vai fazer efeito na minha vida. Então, a primeira coisa, eu aprendi 3 coisas sobre a palavra de Deus que eu quero compartilhar com você, que mudaram o meu relacionamento com Deus, me fez entender, me fez compreender e acessar o avivamento de Deus disponível. A primeira coisa eu entendi, que eu só posso compreender a palavra de Deus por meio da fé. Como disse Paulo, é loucura para o mundo, para aqueles que estão se perdendo, mas para nós que cremos, é o poder de Deus. Essa é a palavra de Deus, é o poder. Em Romanos 1, Paulo vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus. Ao definir o Evangelho, ele vai definir o Evangelho como o poder de Deus para todo aquele que crer. Evangelho não é poder de Deus para incrédulo, mas para quem crê, é o poder de Deus. Ele entra no coração e transforma. E Salmo 119, eu vou ler alguns versículos, porque a segunda coisa, para você acessar o avivamento, para você desfrutar da palavra de Deus, você precisa ter fé e você precisa saber como fazer que a fé funcione a seu favor. E nós vamos entender que seja você incrédulo, ou seja você crente, creia você, ou haja com incredulidade, ou não creia, ambas as coisas são fé. Incredulidade é um tipo de fé, e credulidade é outro tipo de fé. Há uma fé do tipo de Deus e há uma fé do tipo do diabo. Então tudo é fé, ainda que você não consiga discernir, é fé. E eu quero falar sobre a fé do tipo de Deus, como ativar a fé do tipo de Deus, porque saber que a Bíblia funciona por meio da fé, saber o que é fé, mas não saber como ativá-la, impede a gente de acessar e desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Eu quero ler aqui no versículo do Salmo 119, 4 versos, 5 versos. Salmo 119, verso 15 diz assim: meditarei nos teus preceitos e darei atenção às suas veredas. Teus preceitos aqui, eu vou meditar na tua palavra, que o salmista está dizendo. Tenho prazer nos teus decretos e não me esqueço da tua palavra. Eu tenho prazer em ter relacionamento com Deus, em ouvir Deus, em compreender, entender a Bíblia, aquilo que Deus decreta por meio da palavra, e eu não me esqueço dela, eu medito nela. Trata com bondade o teu servo, para que eu viva e obedeça a tua palavra. Abre os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não esconda de mim os teus mandamentos. Bom, o que o salmista está dizendo é que para você ativar a fé, é o mesmo que Paulo disse, é o que Salomão disse, é o que Jó disse. Então vamos jogar a luz. O que Jó disse? Jó disse o quê? Tudo o que eu temo me acontece. Tudo o que eu penso é o que Jó está querendo dizer. Ele ficava pensando, vai dar errado, não, meus filhos estão pecando, e se acontecer um desastre, e se eles morrer, não, eu vou fazer um sacrifício aqui. Tudo que eu penso, isso é um tipo de fé negativo. E tudo que Jó pensou, aconteceu com ele. Tudo aquilo que eu temo, me acontece. Salomão vai dizer o seguinte: você vai viver pelos seus pensamentos. Parafraseando o que Salomão diz, que ele disse, olha, há poder nas palavras, cuidado com o que você está falando. Ou seja, se eu libero palavra de negatividade na minha vida, para a minha vida, ela tem um alcance no mundo espiritual. Eu estou liberando fé. E o que Jesus disse sobre as palavras? Que a boca fala
do que o coração está cheio. Se eu estou liberando palavras negativas, é porque eu estou crendo, a minha fé baseia-se naquilo que eu estou pensando. A fé, ela é pensamento, a fé, os pensamentos ativam a fé. Agora, se eu penso que tudo vai dar errado, se eu começo a pensar que só coisas ruins vai me acontecer, se eu começo a pensar que eu posso ter um câncer, se eu começo a pensar que não vai dar certo, que não vai funcionar, e eu começo a declarar isso. É muito simples. Você quer saber o tipo de fé que você tem? Olha o que você está declarando com a sua palavra e com os seus pensamentos. E Jesus vai dizer o quê? Quando ele diz sobre as palavras: pelas tuas palavras tu serás justificado, e pelas tuas palavras tu serás condenado. Então eu preciso ter atenção para ativar que tipo de fé que eu estou ativando. Quando eu entendi que a Bíblia era a palavra de Deus e a Bíblia era viva, há um Espírito operando nela. Foi por isso que o salmista disse aqui: meditarei nos teus preceitos e darei atenção. Eu vou meditar e vou dar atenção na sua palavra, eu vou dar atenção às minhas veredas, vou dar atenção no que o Senhor está dizendo. Eu tenho prazer em meditar na palavra, porque aí eu já vou fazer uma conexão direta aqui com o que Paulo diz. Paulo vai dizer que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir o Jornal da Globo? Ouvir lá o Big Brother? Ouvir a televisão? Ouvir a rede social? Não, ouvir a palavra de Deus. A fé que opera, que faz a Bíblia ser viva, ela advém da palavra de Deus, ela advém de uma atividade de oração. Então eu preciso fazer o que o salmista está falando aqui. Tenho prazer, eu não esqueço da tua palavra, eu medito na palavra, eu busco a palavra. E ele vai dizer: olha, trata com bondade o servo, para que eu viva e obedeça a palavra de Deus. O que ele está reclamando é a misericórdia de Deus. Deus tem misericórdia de mim, eu quero meditar na tua palavra. Se o Senhor tiver misericórdia, eu vou viver. Me ensina a tua palavra, me abre o caminho da tua palavra, me mostra a tua palavra como é que funciona. E ele vai dizer, e é tão forte que vai dizer assim: abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Abra os meus olhos para que eu veja a palavra. Essa tem sido, quando eu descobri esse versículo, há quase 30 anos eu comecei a orar: Senhor, eu li esse texto, eu não entendi. Abra os meus olhos para compreender. Abra os meus olhos para que essa verdade se torne verdade na minha vida. Me ensina a viver ela. Outra coisa forte que ele vai dizer: olha o entendimento do salmista. Provavelmente esse salmo foi escrito por Davi. Ele vai dizer: sou peregrino na terra, não esconda de mim os teus mandamentos. Ou seja, ele tinha ciência que na terra, aqui nesta terra, nós estamos apenas de passagem. A nossa pátria não é o Brasil, a nossa pátria não, a pátria do americano não é os Estados Unidos, a nossa pátria é celestial. Nós estamos nessa terra como seres humanos de passagem, porque nós somos peregrinos aqui. É por isso que o mundo não pode concordar com a palavra, é por isso que o mundo não pode concordar com a verdade, é por isso que o mundo quer ouvir a mentira. Eles aplaudem a mentira, mas há pessoas sedentas pela verdade. É tão interessante que quando eu descobri isso, eu comecei a entender que a fé ativava. Eu vou lembrar que eu havia lido, que Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. E eu ficava perguntando a Deus como é que era aquilo, como é que se fazia. Eu lembro que um dia eu estava na vigília, durante 12 anos eu fui intercessor na vigília de sexta-feira, lá na Igreja Batista da Lagoinha. Toda sexta-feira eu estava lá na vigília, sendo intercessor ali com o pastor Joaquim. Eu fui orar por uma moça e ela me pediu oração porque ela queria ser curada. Ele falou: olha, o Espírito me falou, quando você orar eu vou ser curado. E eu orei por ela e de fato a dor que ela estava desapareceu e ela foi curada. E logo depois que eu orei por ela, eu disse: olha, o Espírito Santo me falou aqui que é para mim orar por você, porque você vai ser arrebatado ao terceiro céu. Você quer? Ela falou: eu quero e eu creio. Ela concordou, e quando oramos ali, ela foi arrebatada ao terceiro céu. E quando ela voltou completamente transformada e me disse: olha, foi maravilhoso. Eu vi o jardim do Éden, eu entrei lá,
Quando o Senhor me recebeu, Ele me recebeu com flores que eu nunca vi na minha vida. Foi maravilhoso, Ele falou comigo coisas que só eu e Ele sabemos. Ele me falou do meu futuro, Ele me falou o que eu tenho que fazer. A ansiedade do meu coração foi embora. Lembro de uma obreira de uma determinada igreja, 20 anos de igreja, 20 anos como obreira, e ela foi lá na vigília porque a filha dela diz assim: mãe, eu caí lá pelo poder de Deus e mudou minha vida. E muita gente falando bobagem aí, até dessa igreja, dessa pessoa, parece que o bispo fala que quem cai pelo poder de Deus é endemoniado. Mas essa pessoa falou assim: minha filha tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado porque isso só pode ser demônio. Mas ela olhava para a vida da filha dela, viu uma transformação gritante. A menina que só andava antes embriagada, em farra, em bebedeira, agora começou a ter a vida transformada, parou a brigaiada, começou a buscar o Senhor, mudou a sua vida e aquilo saltava aos olhos dela, que ela não podia negar. Ela decidiu ir nessa vigília também, porque ela falou assim: eu preciso dessa transformação que está acontecendo na vida da minha filha, eu preciso disso. E quando ela entrou lá, depois ela me contou que quando o pastor vai iniciar a vigília, ele chamava todo mundo para o altar, para fazer a primeira oração, que durava, o Najib, a primeira oração ele durava cerca de 1h30 no altar ali na vigília, era 1h30, e o pastor ungia pessoa por pessoa. Se tivesse 100 pessoas, ele ungia 100 pessoas. E aí, ele ia e falava com os intercessores: comece a orar pelas pessoas. E a gente começava a orar. E quando eu comecei a orar, o Senhor falou: ore por ela para ela ser arrebatada ao terceiro céu. E ela me contou que ela falava assim: Senhor, não deixa eu cair não, Senhor. Não deixa eu cair não, que eu não quero cair, Senhor. Eu não quero ficar endemoniada, Senhor. Não deixa eu cair não. E quando eu fui para orar por ela, o Senhor falou: pode impor as mãos e já declarar que o sono profundo virá sobre ela, ela vai ser arrebatada ao terceiro céu. E assim eu orei, imediatamente ela já caiu pelo poder de Deus e foi arrebatada ao terceiro céu. Logo no início, durou 1h30 o pastor orando, e ela não voltava. As pessoas iam voltando, ela não voltava. Desceu todo mundo do altar, ela continuava lá. Eu lembro que o pastor falou: olha, chama ela para ela voltar, para ela acompanhar o resto da vigília, a palavra, a pregação, o louvor. E eu chamei ela e ela fechou a cara para mim, ficou brava. Quando eu chamei, que ela voltou, aí eu comecei a rir, porque o Espírito Santo me falou. Ela estava lá no céu discutindo com Jesus, falando assim: eu não quero voltar mais. E Jesus veio e falou: mas e o seu corpo? Olha a situação que você está. Eles que joguem meu corpo fora lá, eu quero ficar aqui. Eu não quero voltar mais. E Jesus falou: não, mas você precisa voltar. Você precisa, porque tem uma missão para você cumprir ainda. E ela me disse então que Jesus contou para ela o que ela tinha que fazer. Mas algo extraordinário ela descreveu. A cena que ela descreveu foi o seguinte: quando eu cheguei lá, eu vi um lugar maravilhoso, eu tenho certeza que eu estava no Éden. Havia uma árvore no meio do jardim, uma flor linda, e ela dava um fruto. E daquele fruto saiu um perfume, mas um perfume tão maravilhoso que quando ele entrou nas minhas narinas, Jesus me curou da depressão que eu estava, da ansiedade, do medo. E quando eu respirei aquele ar tão puro, eu tive medo de expirar e contaminar o ar do céu, porque eu estava me considerando impura. E aí Jesus veio e pôs as mãos sobre mim e falou: está perdoado os teus pecados. E ali eu pedi para ele perdão, eu me reconciliei com ele, eu tive uma experiência com Jesus face a face e mudou a minha vida. E aí na semana seguinte ela veio me contar, falou: eu quero te contar, eu estava tomando não sei quantos comprimidos, e os médicos foram tirando todos os comprimidos nessa semana. O médico vai tirar o último comprimido que eu estava tomando. Eu fui curada, eu fui liberta. Todo domingo eu tinha que beber pelo menos 2 garrafas de vinho para me sentir paz. Eu percebi, eu nem vi que eu não bebi no último final de semana, eu fui liberta. Eu tive um encontro claro com Jesus ao ser arrebatado ao terceiro céu. Poderia contar, eu quero encerrar aqui, para despertar em você o desejo de vir. Vem para a Torre da Montanha orar com a gente, vem estar aqui no domingo pela manhã, todo domingo às 9 horas da manhã. Eu vou estar liberando uma palavra, te ensinando um pouco de como acessar, como viver o extraordinário de Deus, como acessar o avivamento. Eu lembro que eu ministrava para os Gideões Mirins, ali para aquelas crianças entre 9 e 10 anos, e Deus trouxe palavra de conhecimento, e eu chamei aquelas crianças à frente,
E Deus eu ia descrevendo o que estava acontecendo na vida delas, o que havia acontecido. Elas vieram à frente. E era o início da reunião. Já comecei a reunião, Deus me trouxe essa palavra de conhecimento. Eu lembro que eu orei por elas e falei, Deus, eu não sei o que é, mas o Senhor sabe. Arrebata elas ao terceiro céu, Senhor. E eu dizia para as crianças, olha, o tio vai orar, vai vir um sono profundo e vocês vão dormir e vão sonhar com o Senhor. Vocês vão se ver lá no céu com Ele. E assim foi feito. Eu lembro que Mariana ficou às 2 horas da reunião completamente